Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o Fábio Luiz. Sejam bem-vindos ao canal O Lucro do Saber. Hoje o nosso vídeo é um vídeo que foi pedido por uma inscrita nossa, tá? É a Rayane Correia. Obrigado, Rayane, pelo seu pedido. Obrigado por entrar em contato com a gente. Obrigado por estar aqui nessa comunidade junto com a gente. O vídeo vai ser feito sobre viver de proventos. Quanto investir? Quanto que eu tenho que investir? Como que eu vou calcular isso? A pergunta da Rayane fala o seguinte: excelente vídeo, agora aprendi. Nos ensina agora a calcular a média de proventos por ação. Assim aprenderemos de quantas ações precisamos por empresa para atingir nossa meta para viver de dividendos. Muito obrigado. E ela viu o vídeo nosso sobre o preço teto de ações. Perfeito? Então, Rayane, um grande abraço. Estamos gravando o vídeo aí. Espero que vocês gostem e todos gostem também. Qualquer dúvida, só mandar embaixo nos comentários aqui que a gente vai conversando, que a gente vai interagindo e a gente vai tirando as dúvidas e gravando novos vídeos. Perfeito? Vamos para o vídeo então, sem enrolação. Bom, aqui primeiro, antes de tudo, eu quero falar sobre alguns pontos importantes, que não basta querer viver de dividendos e enfiar a cara, comprar ações, sem saber algumas situações que a gente deve ficar atento. A primeira delas é definir o setor de atuação. Perfeito? A gente tem que dar prioridade, para a gente que está montando uma carteira previdenciária para viver de dividendos, dar prioridade a setores perenes, setores que têm uma boa constância em pagamento de dividendos, setores que têm, vamos dizer assim, uma economia mais estável. São setores que dão segurança, que têm menos volatilidade, também menos volatilidade nos preços, mas principalmente constância no seu pagamento de dividendos. E isso que a gente precisa. Primeiro a gente tem que pensar nos setores. Tem essa sigla BEST que o pessoal do Luiz Barsi, tanto a Luiz quanto o Luiz Barsi, os colaboradores deles da AGF+, sempre costumam falar que é essa sigla BEST, que é Banco, Energia, Seguro, Saneamento e Telecom, tá? Só que eu, principalmente, gosto só do BES. Bancos, energia e seguros, hoje pra gente, no nosso mercado, são muito mais seguros, são muito mais tranquilos de se investir. Saneamento e telecom, infelizmente, nossas empresas não têm tido uma boa performance com relação a pagamento de dividendos, tem tido alguns problemas, tá? Então, o nosso saneamento tem empresas que ainda não nos dão uma segurança para uma carteira previdenciária como nós queremos, como nós precisamos, tá? Então, eu gosto muito de banco, energia e seguros, certinho? Nós temos boas empresas aí que nos trazem um retorno bem interessante com relação à nossa carteira de previdência. Depois que a gente já definiu os setores, a gente tem que definir os ativos, um rol de ativos. No mercado de ações, tem centenas de ações. Se a gente for parar para ver todos, a gente fica maluco. A gente tem que definir dentro dos setores que a gente definiu no item 1, a gente tem que pegar um rol de ativos com base nesses setores, para que a gente possa acompanhá-los, para que a gente possa, assim que ele já definiu um ponto de atenção, que é o próximo item, a gente começar a prestar atenção neles. E isso já linka a gente com o terceiro ponto, que é o ponto de atenção. Como que eu marco um ponto de atenção para que eu possa começar a acompanhar uma ação, para que eu consiga achar um ponto de compra nela interessante? É a partir do preço teto, tá? O preço teto, ele não é a hora da compra, ele é a hora de começar a prestar atenção no ativo, certo? A gente vai entender isso um pouquinho, a gente for fazer a parte prática aqui, para a gente ver valores. Vocês vão ver que
ele não nos, se a gente comprar todas as ações que chegarem no preço teto, a gente comprar em cima do preço teto, a gente vai ter um retorno, mas vai ser um retorno um pouco menor do que a gente acompanhar esse ativo para tentar achar um ponto de compra interessante. Ah, Fábio, mas então qual que é o ponto de compra? Depende. Eu uso ele chegou no meu ponto no meu ponto de preço teto, que é o meu ponto de atenção, eu vou começar a olhar a questão da análise técnica, tá? Como eu falei em um comentário para um inscrito há poucos dias, eu utilizo a análise fundamentalista para chegar até nesse ponto aqui do ponto de atenção. Chegou nesse ponto de atenção, eu utilizo a análise técnica para me ver um ponto, para me analisar como que esse ativo está performando no mercado com relação ao preço, tá? Esse é assunto para um outro vídeo. Eu pretendo também gravar um vídeo daqui uns dias falando sobre análise técnica, o básico, tá? Porque eu também não utilizo nada muito elaboradíssimo para fazer, senão são só pontos básicos da análise técnica que dá para a gente achar pelo menos um ponto interessante de compra, perfeito? O quarto item é não reproduzir carteiras antigas de grandes investidores, certo? Por que isso? Porque grandes investidores, carteiras antigas, às vezes você vai ver lá, eu vou dar um exemplo prático daqui a pouco, vou explicar daqui a pouco. Por exemplo, o Luiz Barsi tem muita Unipar na carteira dele. Talvez uma das maiores posições, ou se não a maior posição Unipar na carteira dele. Só que ele comprou o Unipar, eu acredito que lá pelos R$6, R$5, R$7 a ação. Hoje a ação está R$92. O retorno que ele tem, você nunca vai ter. Tá? Então não adianta, o Klabin, por exemplo, ele tem muita Klabin. Klabin é um bom ativo? É um bom ativo. Só que ele pagou muito barato em Klabin, lá no começo de Klabin, então o retorno que ele vai ter com o dividendo que ela paga atualmente é muito maior do que o que você vai ter comprando agora, certo? Então a gente vai ver daqui a pouquinho de forma prática por que a gente não deve reproduzir, tá? Você pode, por exemplo, seguir? Pode, claro que pode, só que o seu retorno vai ser menor. Posições novas de grandes investidores, ótimo, excelente. Você segue o investidor, você está lá cadastrado na AGF+, e tal, o pessoal te indicou, compra isso, compra aquilo, perfeito, tranquilo, tá? Mas você pegar ver vídeos, tem muita gente que faz vídeo, carteira de tal, esse dia eu vi um vídeo no YouTube, um youtuber, vou reproduzir a carteira do Luiz Barsi, olha no que deu. Ele não vai ter o retorno que o Luiz Barsi tem mesmo, porque o Luiz Barsi comprou lá atrás, ele vem montando uma posição, ele tem um preço de aquisição muito menor do que o que você vai formar hoje. Então, obviamente, o retorno dele vai ser melhor com relação a isso. Perfeito? Então, não reproduzir carteiras antigas de grandes investidores. Quinto ponto, ter paciência. A queda representa oportunidade e a alta significa reserva, tá? A queda, quando a gente está em movimento de queda, a gente está hoje no movimento, o mercado está bem instável, então por hora tem queda, por hora algumas ações desceram, algumas desceram lá no menor patamar dos últimos meses, tá? Então são oportunidades e não momento para a gente querer vender, tá? Quando se tem uma queda no mercado, é oportunidade para a gente entrar e aguardar, por isso ter paciência, porque às vezes você vai pagar num ativo ali um valor e vai demorar 1, 2, 3 anos para esse ativo retornar, às vezes 4, um mandato inteiro de um governo, por exemplo. Depois esse ativo desponta, tá? Só um exemplo, eu não me lembro o valor certinho, mas quando deu-se o impeachment da presidente Dilma, a gente, de Petrobras, se eu não me engano, estava 5 e pouquinho o preço da ação. Tempo depois já estava, até esses dias atrás, estava a quase R$40, tá? Nada de política, nada com relação à política, culpa dela, sabe? Foi outro governo que estava que subiu. Não, eu estou falando de mercado só, tá? Só um exemplo, porque às vezes o mercado começa a cair e as pessoas ficam apavoradas, vou perder meu dinheiro. Não, você não vai perder seu dinheiro. A ação vai voltar num patamar bacana. Então, tenha paciência e aproveite para ter
para adquirir, para juntar, para fazer uma gordura, para a hora que ela retomar, a bolsa nossa retomar, você vai ter um retorno bacana com relação à valorização dos ativos. E na alta reserva, a ação, você criou um hall de ações ali para você, tá? Por que eu falo hall de ações? Porque vários investidores, Warren Buffett, o próprio Barsi, várias pessoas falam, é muito melhor você investir muito em uma boa empresa do que muito em várias empresas. Ah, Fábio, mas e a diversificação? Se você já tem a sua estratégia, se você já definiu que aquele ativo vai te dar um retorno bacana, esquece a questão da diversificação, tá? Tem casos aí de investidores, grandes investidores hoje, milionários hoje, que começaram investindo, ficou 1, 2, 3, 5 anos investindo na mesma empresa. Porque ele considerava que aquela empresa daria um retorno bacana, era uma empresa de um setor perene, era uma empresa que tinha um retorno interessante, que tinha uma constância no pagamento de dividendos, então não é necessário você ter 100 empresas na sua carteira, sendo que se você der 1, 2, 5, 10 empresas na sua carteira, já vai ser o suficiente para te dar um retorno interessante, tá? Então, por isso que eu sempre falo um rol de ativos. Então, se subiu, passou do preço teto, assim como o preço teto é um ponto de atenção, ele também é um ponto para te mostrar, é um ponto que ele vai um ponto de alarme, que ele vai te mostrar, passou o preço teto, tá para cima do preço teto, ou você já vai ter um retorno abaixo dos 6%, o que não é interessante para uma carteira previdenciária hoje, tá? Se alguém não sabe o que é preço teto de ações, a gente tem um vídeo no canal que eu estou explicando, estou fazendo lá o gradiente de dividendos para que a pessoa possa acompanhar a variação do preço, para que patamar de dividendos ela está chegando para a hora de fazer o seu investimento, tá? Procura lá no canal que vai estar bem bacana, tá bem bacana esse vídeo, o pessoal está curtindo bastante, vai lá dar uma olhadinha nele. O sexto ponto é ter um plano de reinvestimento. Porque se você investir em ações e enquanto você não chega naquele patamar que a gente vai conversar daqui a pouco na parte prática, que ele te dá um retorno para que você viva dele, você tem que ter um plano de reinvestimentos para que você possa vir acumulando esse dinheiro para que você tenha que investir menos. Te dou um exemplo. Você investe R$1.000 hoje. Você passa um ano. Esses R$1.000, vamos supor que você conseguiu fazer a aquisição de algumas ações ali, te deu um retorno, uma média de 10%. Final do ano, se você for tirar esses R$100 e você ter essa média, você for querer que essa, vamos dizer assim, chegar logo a esse patamar de viver de dividendos, você vai estar tirando R$100, você vai estar tirando os 10% que você adquiriu e vai estar voltando ao zero, tá? Então, ter um plano de reinvestimento desses dividendos, desses proventos que a gente tem, é interessante até a gente chegar no nosso patamar. A hora que a gente chegar lá no nosso patamar, perfeito, tá? Aí o que rendeu no ano, você pode tirar para você viver, para você passar o ano seguinte, o que vai rendendo, você faz um trabalho ali, o que você gasta, o que você gasta, perfeito, o que você não gasta, você retorna, faz um reinvestimento, você vai chegar no momento que você vai ganhar muito mais do que aquilo que você vai precisar gastar, certo? Então aí entra a questão do psicológico da pessoa também, porque tem muitas pessoas que quanto mais ganha, mais gasta. E deve ser o contrário. A gente tem que, quanto mais a gente ganha, mais a gente tem que trabalhar para a gente viver com aquilo que a gente precisa para ter uma economia maior, para poder estar pensando no futuro. Certinho? Vamos para a parte prática então. Só uma dica, nunca tente ganhar tudo do mercado, pois o mercado te tirará tudo. Essa é uma frase que eu guardo comigo, que eu tenho comigo, assim, é um slogan isso que eu tenho, porque eu já vi muitos amigos querer ganhar tudo, tá ali, sei lá, tá
fazendo principalmente em day trade, swing trade, scalper, a pessoa está ali com 2, 3, 5, 15, 10% ali, ganho garantido, é só fazer a venda, a pessoa fala, acho que eu vou esperar mais uns 5 minutinhos para tirar ainda mais. O mercado desaba, a pessoa acaba perdendo aquilo dali, tá? Quem faz day trade, quem conhece day trade, sabe que isso é um desastre no dia do trader, tá? Para nós que somos investidores de longo prazo, talvez não faça tanta diferença, porque chegou no nosso ponto, a gente vai comprar e vai deixar lá, vai esquecer, a gente não vai preocupar com venda. Mas o trader, ele precisa comprar e vender no mesmo dia, quem faz day trade, quem faz scalp, e precisa. Então, você comprar no valor e esse preço cair, é prejuízo, tá? Então guarde sempre isso, nunca tente ganhar tudo do mercado. Ganhe, preocupe em ganhar aquilo que você realmente definiu, aquilo que você tem na sua mente, aquilo que você fez na sua estratégia. Perfeito? Vamos para a parte prática então. Eu fiz aqui uma planilha para que a gente possa entender, tá? Aquela questão que eu falei de não reproduzir carteira antigas de grande investidor, eu dei um exemplo aqui, ó. O Barsi, eu vi um vídeo, tá? Eu não sei se isso aqui é exatamente isso, tá? Mas eu vi um vídeo da Luiz falando que ele ganhou 220% de dividendos esse ano do que ele pagou na ação de Unip 6, que é a Unipar. O ticker de Unipar tem o Unip 6 e tem o Unip 3, eu acho que o Unip 4, uma coisa assim, eu não me recordo muito bem de cabeça. Então vamos lá. O valor hoje de Unip 6 está R$ 92,60. Se você fizer a média de dividendos dela, vai dar R$ 4,94. Ele pagou R$ 6,34 nessa ação, se for daquela forma que a Luiz Barsi falou. Só de valorização dessa empresa, ele ganhou R$ 86,26 por ação. Em ganho de dividendos, na média, ele tem ali uma perspectiva de manter ganhando 78% de dividendos. Tá? Se você for analisar o dividendo que pagou esse ano, com relação a esse preço aqui que ele pagou, esse possível preço que ele pagou, vai dar mais ou menos 220% de ganho. Isso é um ganho absurdo, porque ele comprou lá atrás. Lá quando ninguém olhava para a Unipar, ele teve a sensibilidade e comprou. Contanto que você não vê um vídeo do Luiz Barsi ou da Luiz Barsi falando, gente, compra a Unipar que é uma empresa fantástica. Não, porque eles têm noção disso aqui, eles sabem disso aqui. Tá? Eles não vão prejudicar as pessoas que seguem, que acompanham eles, tá? Então, esse é um exemplo que eu dou para vocês. Já se você hoje fosse comprar, o Luiz Barsi tem Unipar, eu quero comprar também. Se você fosse comprar hoje, você pagaria os R$ 92,60, tá? De valorização você não teria nada, por enquanto, tá? A não ser que ela retome ao patamar dos 100 e poucos reais. E o ganho de dividendo seu seria de 5%, abaixo da base de cálculo do preço teto, que é o 6%. Entendeu? Porque eu falei lá no slide que não se deve tentar reproduzir posições antigas de grandes investidores, porque eles compraram em momentos onde eles tiveram uma sensibilidade e preveram que essa empresa conseguiram chegar com dados, através de estudos, através de análise, chegaram a concluir que essa empresa poderia dar um retorno interessante no futuro. Tá? E foram assertivos nessa questão. Já depois dessa valorização, depois que ela cresceu, talvez já não seja mais interessante, tá? Eu hoje não entraria em Unipar, eu aguardaria um pouco mais ela chegar abaixo do preço teto, tá? A questão do preço teto dela é outra situação. Se vocês tiverem interesse, comenta aqui no comentário, aqui nos comentários abaixo, peçam para mim, Fábio, eu quero saber, eu quero que você faça um vídeo para mim aí de Unipar, o preço teto de Unipar. A gente grava um vídeo, a gente faz. Fábio, eu quero que você dê uma olhadinha em Petrobras. A gente pega e a gente faz. A gente faz junto aí para a gente ir entendendo como se faz esse preço teto. Perfeito? Então, eu quero viver de dividendos. Quanto eu tenho que investir? Essa é uma dúvida que muita gente tem, que a Rayane tem, que ela perguntou pra gente, tá? Por onde você vai se basear?
certo? Primeiro você tem que se basear pelo salário mínimo, tá? Tem gente, se vocês vão ver vídeo aí no YouTube, que vai falar, 4 mil reais mês, 5 mil reais mês. Gente, a gente tem que estar na realidade, certo? Vamos pisar na terra. O pessoal que faz cálculo de quanto investir baseado em 4, 5 mil reais, a pessoa está fora do planeta Terra. Vamos pensar no nosso salário mínimo aqui e depois a gente, com base nesse salário mínimo, você tem uma noção para você fazer esse cálculo. Se você, sei lá, se você hoje aí ganha 4, 5 mil reais, perfeito, esse é seu cálculo. Mas se você é pessoas comuns como nós, você vai fazer o cálculo a partir do salário mínimo. O salário mínimo para 2023, eu pesquisei rapidinho na internet que vi que provavelmente vai estar 1.302. Se você somar esse 1.302, multiplicar por 12 e somar mais um, que é o 13º que você ganha todo ano, vai te dar um valor de 16.926. Perfeito? E como que eu calculo essa média, tá? Como que eu calculo o quanto eu vou querer investir, quanto eu vou precisar investir em valor, tá? Eu pego esse valor anual, multiplico por 100 e divido pela média de dividendos. O que é essa média de dividendos, tá? Como eu calculo essa média de dividendos? A média de dividendos é a mesma média que você faz lá no preço teto de ações. Você vai lá no Status Invest, tá? Vamos fazer junto aqui. Vamos dar um exemplo aqui da CEMIG, tá? Vamos vir aqui no Status Invest juntos. Aqui eu tô com... Vou abrir aqui o Status Invest. O Status Invest eu não tenho ligação com o Status Invest, não é meu. É uma plataforma bacana que eu gosto de utilizar, tá? A gente entrou aqui no Status Invest. A gente vai vir aqui na busca e vai procurar pelo ticker da ação que a gente tem. Tá? O exemplo nosso é CEMIG 4, as ações preferenciais da CEMIG, da Companhia Energética de Minas Gerais. A gente vai clicar aqui, ele vai buscar os dados fundamentalistas para a gente de CEMIG, tá? O valor atual, o dividend yield e tal. Cuidado com esse dividend yield aqui, porque esse dividend yield aqui é com relação ao valor atual e o preço e o valor pago atual de ações, tá? Dos últimos 12 meses, certo? A gente vai descer, a gente tem alguns dados de CEMIG, tá? Os indicadores. Aqui embaixo em eventos corporativos são os dividendos pagos por CEMIG. Só que aqui vocês vão ver que ele está pago de um por um. Aí a gente vem aqui, ó, agrupar por ano. Ele vai agrupar. Nós vemos, a gente vem aqui em Max, que é em máximo, a gente vai ver os dividendos pagos dela do período máximo. Ela paga dividendos desde 2008, tá? Como que eu faço a média? Eu descarto o ano corrente, no caso nós estamos em 2022, se você estiver em 2023 vendo esse vídeo, inclui 2022, tá? Você vai pegar, no caso nosso aqui, o valor de 2021, o valor de 2020, o valor de 2019, o valor de 2018. Você vai somar, tá? 1,17. Fábio, eu vou apanhar todos os números, não arredonda. Tá vendo que tem 1,17, 6? Calcula 1,18. Olha lá, 0,61, como é abaixo de 5, tá o 4, então mantém 0,61. Tá? Em 2019 foi 0,725, mantém 0,72. Em 2018 foi 0,64, 4. Tá? Você vai somar esses 4 valores aqui e o valor que der você vai dividir por 4, porque foi 4 períodos que você somou e você vai dividir por 4. Vai te dar uma média de dividendos pagos nesse período de 4 anos. Essa média foi a que eu obtive aqui, ó, tá? 0,79, perfeito? E aí entra uma questão de eu tiro essa média de qual valor, com base em qual valor? Aqui é muito interessante você prestar atenção, é algo extremamente importante. A média de dividendos, você vai calcular ela com base, a porcentagem, no valor pago, no valor de aquisição da sua empresa, da sua ação.
Nunca pelo valor atual. Nunca pelo valor de mercado no pregão atual. Perfeito? Nós que investimos para longo prazo, nós damos muita ênfase, tá? Mas muita ênfase mesmo no valor de aquisição. Ah, Fábio, mas eu comprei a ação a R$11, comprei a ação a R$9. Quando você entrar lá no seu home broker, eu não vou abrir o meu aqui, porque às vezes eu uso Clear, você usa XP, outro usa Rico. Mas quando você entrar no seu home broker, que você vê o grupo de suas ações lá, que você for lá nas suas ações, nos seus investimentos, cada plataforma está de um jeito, você vai ver que ela vai te mostrar um valor médio que você pagou. Ela vai juntar todos os valores que você pagou ali, vai dividir, vai te dar a média desse valor. É esse valor médio de aquisição que você vai fazer o cálculo, perfeito? Aí é muito simples, você divide esse por esse, você divide a média pelo valor pago, que nesse caso aqui vai dar 8%. Perfeito? Ah, Fábio, não era para dar 7,9? Foi que eu arredondei. Eu vim aqui em cima, ó, e fiz o arredondamento lá, 7,9. Eu fiz aqui para 8. Eu arredondei para 8 para facilitar o cálculo nosso aqui. Vocês desculpem as notificações que está aparecendo aqui, tá? Mas é que eu esqueci de desligar as notificações do WhatsApp, mas não tem problema. Vamos lá. Aí a gente vem aqui para calcular o que eu preciso calcular, o quanto eu preciso. Você tendo a média dos seus ativos, tá? Aqui você poderia ter 5, 6, 10 ativos aqui, você faria a média, não tem problema nenhum. Vamos supor que você teria aqui um ativo que tivesse com 9%, outro que tivesse com 10%, um ativo aqui que eu paguei e ele está me dando retorno de 7%. Você somaria todos e dividiria por 4, ele te daria uma média, perfeito? Então, você faz essa média, você obtém a média de retorno de dividendos por ação, depois você faz de cada uma das suas ações, depois você soma todos e divide pelo número de ativos que você tem aqui, que ele vai te dar uma média. Aí você vem para cá. Como calcular? Tá? Como que eu vou calcular? A cálculo do valor que você precisa é o valor anual de ganho que você quer obter, que no nosso caso aqui é baseado no salário mínimo, que vai dar 16.926, tá? Você vai multiplicar por 100 e dividir pela média de dividendos que você quer ter. Perfeito? Então, a gente vai utilizar aqui vou fazer a mão aqui, não vou fazer com fazendo nenhuma vinculação aqui nas células, porque eu acho que vai ser mais fácil para entender, tá? Vai ser o 16.926, tá? Vamos colocar um parêntese aqui para facilitar o nosso cálculo. Multiplicando esse valor por 100, tá? Fecha parênteses, e com a barra a gente divide pelo dividendo pela média de dividendos, certo? Que é 8%, que aqui nesse caso são os 10% que a gente quer ganhar, certo? Aqui ele vai me dar um valor, vou colocar em reais aqui para que você veja, de 169 mil reais, certo? Vou mesclar aqui para ficar mais fácil. Então, se você tiver um ganho, se você tiver um rol de ações que te dá um retorno médio de 10%, você, para conseguir viver tendo um retorno médio de 1.302 mês mais um 13º, você precisa ter investido R$ 169.260. Perfeito? Vamos fazer agora aqui novamente a mão das outras médias, tá? Vamos lá. Se fosse com 9%, Fábio, a minha média de dividendos, das minhas ações me deu 9%, tá? Então vem aqui, igual 16,
926, opa, não coloquei o parênteses aqui, tá? Vamos colocar o parênteses. Isso aqui eu multiplico por 100, fecho o parênteses e divido pelos 9%. Perfeito? Quando eu teclo Enter, ele vai me dar um valor, vamos colocar aqui em reais, de R$ 188.066,67. Isso vai me dar um retorno. Se eu tiver um retorno de 9% ao ano como média de proventos pagos das minhas ações, eu vou receber R$ 1.302 mês mais um 13º, certo? Agora vamos fazer por 8%. Igual, abre parênteses, 16.926, que é o valor anual, o ganho por ano com o 13º. Eu multiplico por 100, fecho parênteses, e divido por 8, que é o 8%, a minha média de dividendos recebidos por ano, que deu das minhas ações que eu calculei lá. Você vai calcular a sua aí. Então, o valor que eu tenho que investir, já vou colocar tudo aqui em moeda que vai facilitar para a gente, é R$ 211.575. Para 7%, igual 16.926 multiplicado por 100 dividido por 7. A gente vai precisar investir R$ 241.800, tá? Para ter um retorno de R$ 1.302 no caso, por mês. E com 6%, a gente abre parênteses, 16.926 multiplica por 100, fecha parênteses, dividido por 6. Com um ganho médio de 6%, a gente vai precisar investir R$ 282.100 para a gente conseguir receber R$ 1.302 mês mais o 13º. Perfeito? Então, aqui ilustra exatamente aquilo que eu falei lá para vocês no slide quando eu mostrei os pontos. O preço teto de ações ele é baseado na taxa de 6%, que é uma taxa histórica. Alguns estudos fizeram na época e definiram 6%. Tá? Então, se a gente comprar as ações todas em cima dos 6%, a gente vai ter que investir muito mais dinheiro para ter um retorno mensal interessante baseado no salário mínimo. Então, quanto menor o valor da ação que a gente comprar, melhor vai ser, menor também será esse valor que a gente vai investir e mais rápido a gente chegará a essa, vamos dizer assim, a essa taxa, tá? Porque às vezes a gente vai lá, bateu o preço teto, eu vou comprar, vai que sobe. Não, aguarda um pouquinho, espera um pouquinho. Deem preferência para negociar e comprar as ações após as 16 horas. Fábio, mas por que após as 16 horas? Às 16 horas, daqui para frente, o pessoal que mexe com trade, os day traders, os scalps, eles começam a querer sair das suas operações, tá? Eles começam a querer sair das suas operações, tá? Então aqui, se o mercado tem uma tendência de queda, uma leve tendência de baixa, nesse período aqui ele vai apresentar as menores ações, tá? Fábio, vai acontecer isso todos os dias? Não, mas a maioria das vezes acontece quando se tem tendência, tá? Então, deem preferência a comprar após as 16 horas. Eu já comprei ações, eu já fiz esse teste, já comprei ações às 11 da manhã, que eu gosto de começar a comprar, eu gosto de começar a acompanhar o mercado após as 11 horas. E quando chegou esse horário, as ações caíram abaixo do valor que eu comprei. Apavorei? Não, perfeito, tranquilo, está dentro do meu setup, está dentro da minha estratégia de investimento. Eu comprei, caiu, mas ele vai voltar porque eu já defini que eu ia comprar nesse preço, tá? Então, o que acontece? Deem preferência para esse horário. Peguem suas ações,
façam a média de dividendos dela, tá? Entrem lá no Status Invest, assim como eu mostrei, digitem o ticker, entra lá, pega, faz a média para os últimos 4 anos, excluindo o ano atual. Entra lá no seu home broker, entra lá nos seus ativos. O teu home broker vai mostrar para você a média de valor que você pagou, não o valor atual, a média paga, a média que você adquiriu essa ação. Vai estar lá a média, você pega, faz esse cálculo, vai te dar a porcentagem por ação, tá? Você faz isso de todas as suas ações. Depois você soma essas porcentagens e divide pelo número delas que tiver aqui. Você vai ter uma média de dividendo pago do total da sua carteira. Perfeito? Vamos supor que você tivesse aqui Petri 4, não vou pegar valores lá para a gente não ficar com um vídeo muito longo, certo? E você, de Petri 4 aqui, você teve uma média de 10%. E depois você teve aqui, sei lá, CSN Semin 4, CSN, por exemplo, não vou botar o ticker não, você teve 7%. Depois você teve aqui, você comprou lá Klabin, KLBN4. E você teve um retorno aqui de 5%. Perfeito, Fábio, essas são minhas ações, tá? Aí o que você vai fazer? Você vai somar todas elas, tá? Você vai vir, vai fazer igual essa, mais essa, mais essa e mais essa, tá? Opa, deu errado aqui, tá? Aqui eu coloquei como porcentagem, aqui é um cálculo, não tem por cento. Então a gente vem aqui igual o 8 mais o 10 mais o 7 mais os 5%. Perfeito? Estou fazendo assim, daria para fazer tudo numa fórmula só. Estou fazendo assim para que vocês entendam. Somei, deu o valor aqui, eu vou tirar de porcentagem, vou colocar como geral, vai dar 30, tá? Esse 30 aqui, eu pego, eu divido esse 30, estou fazendo aqui simplificado para que vocês entendam, eu divido ele por 4, porque eram 4 ações que eu tinha na minha carteira. Então, olha lá, eu vou ter uma média de 7,5%. Esse 7,5% é que eu vou fazer o cálculo aqui, como a gente fez aqui, porcentagem por porcentagem, perfeito? Então façam isso que vocês vão chegar a esse valor global que você vai precisar ter investido com base nessa média. Perfeito. Agora, o que vai acontecer? Você chegou nesse valor, você sabe, ó, eu tenho que ter X. Se eu estou ganhando 10%, vou ter que ter 169.260. Se eu tiver 7%, eu vou ter que ter 241.800 investido. Tá. Aí vem a questão da prioridade nas ações. Como que você vai dividir? Aí é do seu gosto. Tá? Aí é do seu gosto. Uma dica que eu dou não é, por favor, não entendam nem essas ações aqui que eu fiz os exemplos e nem o que eu vou falar agora como uma indicação de compra, tá? Mas deem preferência ao setor BES, ao setor, principalmente ao setor elétrico, tá? Para gente que está fazendo carteira previdenciária, eu acho que o setor elétrico, principalmente para você se for iniciante, é um setor que vai te dar muita tranquilidade, não vai atrapalhar seu sono, tá? Então, pense com carinho no setor elétrico. Então, nós também temos bancos interessantes, temos empresas de seguros interessantes, tá? Mas aí a decisão de qual ativo eu deixo para você, porque acho que cada um vai ter a sua forma correta de encontrar esse ativo interessante. Eu vou fazer alguns vídeos daqui uns dias que eu vou analisar alguns ativos da maneira que eu analiso. Então eu acho que vai ser interessante, fiquem ligados aí comigo, que a gente vai analisar junto alguns ativos. Se você quiser que eu analise algum ativo, coloca aqui embaixo no comentário, fala, Fábio, analisa tal ação para mim aí, vamos dar uma olhadinha nela, tá? Fábio, dá uma olhadinha em tal ação para mim, que a gente vai dar uma olhadinha nela, tá? Só que sempre ações que
que pagam dividendos, tá? Às vezes se eu ver alguma ação que não paga dividendo, eu já vou colocar no comentário, essa ação aqui, ela não tem uma frequência de pagamento de dividendos, tal, eu vou te explicar certinho lá, certinho? Pessoal, espero ter ajudado. Qualquer dúvida, estou à disposição no comentário. Lá no canal, na parte sobre mim, tem o meu e-mail. Fiquem à vontade para me mandar e-mail, fiquem à vontade para entrar em contato comigo. Eu respondo todos na medida do possível, tá? Se a pessoa às vezes não entendeu aqui pelo vídeo, eu explico lá no comentário da pessoa. Eu digito, faço um tutorial lá para a pessoa, certinho? Se alguém quiser essa planilha aqui que eu fiz, entre em contato comigo, pede lá nos comentários lá, que a gente vai interagindo, eu te mando por e-mail, eu coloco aqui o link para um download, tá bom? Então, o intuito aqui é a gente investir junto, investir bem, chegar a uma situação de ter uma previdência, de ter uma carteira que consiga nos manter com base em dividendos. Perfeito? Pessoal, tudo de bom, fiquem com Deus, grande abraço e nunca se esqueçam, vem investir comigo aqui. Abraço!